Fala aí, gente, tudo bom? Sétimo ano? Como vocês estão? Vamos entrar aí no capítulo 2, né, que eu acabei pulando sem querer na semana passada. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a distribuição da população brasileira no seu território, como está caracterizado essa população brasileira, entre outros aspectos. Então, lembrando aí que a gente está falando do capítulo 2, página 168, e a página já começa com uma obra de Tarsila do Amaral. Essa obra, ela foi pintada lá da década de 1930, mais especificamente ela foi pintada em 1933. E é uma obra, uma pintura clássica que está em vários livros. E se vocês observarem a característica aí da população dessa obra, você vai ver um pouco da característica dos trabalhadores na década de 1930. Olha aí, primeira coisa que me destaca é a pouca presença de negros. Você pode perceber aí a minha pintura aqui, né, o meu livro, me dificulta um pouco de enxergar, porque tá preto e branco, de vocês colorido consegue ver até melhor. E outra coisa que marca muito essa obra Operários, de 1933, é a pouca presença de mulheres no mercado de trabalho. Por quê? A mulher era vista como do lar nesse período, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, podemos perceber o quê? Os trabalhadores urbanos, olha as fábricas lá atrás, onde a presença de mulheres é muito pouco. Percebemos que hoje em dia há uma mudança muito grande nesse perfil. Se fosse hoje, com certeza seria muito diferente. E falando aí do Brasil, né, a característica do Brasil, a ideia é falar um pouquinho da distribuição da população brasileira. Ele vem aí no primeiro parágrafo um confronto chamado de populoso versus povoado. E temos aí as definições, está em negrito no livro, vocês podem estar marcando. Um país populoso é um país ou região que tem o total de sua população, ou seja, a população absoluta, em quantidades elevadas. Aí eu pergunto, o Brasil é um país populoso? Sim ou não? Sim, o Brasil é um país populoso. Somos a quinta maior nação em número de pessoas do planeta. Aí embaixo, povoado. Quando a relação entre a população e o espaço habitado, ou seja, a população relativa de um país ou uma região, se encontram igualitárias. A população está bem distribuída no espaço. Chamamos de país ou região povoada. Ou seja, primeiro ele dá uma definição de população relativa, que é a diferença entre o número de população com o número do território, né? A distância do território. Então você vai pegar o número da população e dividir pelo tamanho do território, vamos ter uma população relativa. Quando esse número ele é elevado, ele é considerado país populoso. Se pegarmos o número de brasileiros e dividirmos pelo número da população brasileira, vai dar cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, muito pouco habitantes por quilômetro quadrado. Então podemos dizer que o Brasil é pouco povoado, porque a sua população ela se encontra, apesar de ser muito grande, ela dividida pelo seu território é uma população pequena, uma população relativa pequena. Então, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. Na imagem da página 169, a gente tem aí uma característica da população brasileira em relação ao número de habitantes.
por regiões, por áreas. Quanto mais escuro, mais populoso é essa área. Percebemos que o Brasil ele tem, ao longo do seu litoral, um número de habitantes muito grande, principalmente na região sudeste, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Só que, quanto mais no interior uma região está, menos populosa ela é. Por isso que o Brasil, ele relativamente, sua população relativa é muito baixa. Percebemos aí que do Brasil central em diante é muito pouco habitado. E embaixo aí da página 169 temos aí uma definição de superpovoamento. Uma área considerada superpovoada quando o número de habitantes ultrapassa o limite até o qual o Estado garantiria o bem-estar social da população. Dessa forma, um local é considerado superpovoado quando ocorre um descompasso das condições socioeconômicas e tecnológicas da população em relação à área ocupada e aos recursos disponíveis. Então, gente, quando temos uma população muito grande em um pequeno espaço que dificulta o acesso a trabalho, a condições adequadas de vida, dizemos que é uma área superpovoada. No Brasil, a gente não tem uma área ainda superpovoada, mas há áreas, por exemplo, na China, na Índia, no Bangladesh, que há cerca de 800 habitantes por quilômetro quadrado. Uma área superpovoada. Na página 170, a gente começa a falar sobre a ocupação do espaço brasileiro. E vamos ter aí, na 171, um relato histórico aí da ocupação da população brasileira. Sabemos que a primeira área a ser ocupada no Brasil foi o seu litoral, já no século XVI e XVII. Através de quê? Através da exploração da cana-de-açúcar, onde portugueses vieram, trouxeram os escravos provenientes da África e assim foram ocupando essa área. O interior do Brasil começa a ser ocupado já no século XVIII, principalmente a área de Minas Gerais, quando é encontrado ouro na região de Minas Gerais. A região sul, ele também começa a se desenvolver a partir aí do século XVIII e XIX. E depois as outras áreas brasileiras, já no século XX, principalmente a região do centro-oeste e a região aí do norte do Brasil. Lembrando, a região do norte do Brasil, ela é ocupada no ciclo da borracha, que é do final do século XIX e início do século XX. Então, temos aí essas áreas de ocupação brasileira. Vocês já pararam para pensar o porquê a região do Sudeste é a região mais industrializada do Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo? Então, a gente vai falar isso agora aí sobre a população e indústria no Brasil, que está na página 171. Quando o Brasil começa a explorar o café, a área que é destinada para o plantio do café é a região de São Paulo, Rio de Janeiro, e a área entre Rio de Janeiro e São Paulo também começa a crescer muito com o café, região do Vale do Paraíba do Sul. O café dá tão certo nessa área que os cafeicultores, principalmente os cafeicultores paulistas, por estar longe do litoral, começam a estruturar as estradas e criar linhas férreas para escoar a produção de café para o litoral, no caso deles, o litoral de Santos. Por conta disso, a riqueza presente na região de São Paulo por conta do café, sedes de banco começam a se fixar no local para guardar o dinheiro dessa população enriquecida. Então temos transportes de melhor qualidade, sede de bancos, casas de boa qualidade e o café. Já no século XIX,
temos o início de uma pequena indústria na região de São Paulo, mas é uma indústria muito básica, indústrias de cerâmicas, tijolos, de massas, de macarrão, nada muito significativo. Porém, a partir da década de 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil começa a fazer parcerias com as indústrias multinacionais, principalmente as indústrias automobilísticas. E essas indústrias, elas vêm para o Brasil e procuram o melhor local para se fixar. E percebendo a infraestrutura paulista, que os cafeicultores, gente, olha o que eu estou falando, não foi o governo, foi os cafeicultores, que os cafeicultores, eles produziram, essas multinacionais vão para essa área, porque é uma área que já está melhor estruturada. Então as indústrias, elas acabam indo para São Paulo. Rio de Janeiro era a capital do Brasil até então, só deixa de ser na década de 1964. Então, por ser a capital, também tem uma estrutura melhor, porque a capital representa o país. Então essas indústrias começam a se fixar no Rio de Janeiro e em São Paulo. E por conta disso, por conta que essas indústrias multinacionais chegam, a oferta de trabalho no Rio de Janeiro e São Paulo se torna uma oferta de trabalho muito boa. Precisa de muita mão de obra, o que faz com que muitas pessoas do Brasil inteiro, principalmente do Nordeste, é uma área que por muito tempo foi abandonada, os nordestinos do sertão, então, que sofrem muito com seu clima local, eles começam a migrar para essa área, para trabalhar nessas indústrias. Então temos Rio de Janeiro e São Paulo, por conta das indústrias, com uma migração muito grande. Temos Brasília também com uma migração muito grande, por conta de ser uma cidade planejada. Então eles precisavam de mão de obra. E, mais uma vez, são os nordestinos que vêm para essa área de Brasília. Porém, para falar da região sudeste, finalizar, a migração para a região sudeste se torna muito forte, desde a década de 60 até a década de 1990. As pessoas viam essa área como uma boa oportunidade de trabalho. Porém, os empregos, principalmente a partir aí da década de 80, já não começam a ser tão fáceis de serem encontrados. E essa população vindo em grande quantidade acaba ocupando as áreas de favela. Então, as favelas do Rio de Janeiro e São Paulo se tornam muito grandes, as maiores do Brasil, por conta desse número grande de imigração. Pessoas que vêm para cá procurando uma oportunidade de emprego, acabam não encontrando e tendo que morar nessas comunidades, que com o passar do tempo se tornam gigantes. E é esse fato que faz as indústrias virem para cá e a região sudeste se tornar a região brasileira com o maior índice populacional. A maior população relativa do Brasil está aí na região sudeste por conta disso tudo que eu falei. Outro detalhe, gente. Com a criação de Brasília na década de 60, começamos a ter uma valorização maior das áreas do interior do Brasil. E é justamente a partir da década de 1970 que vamos ter uma migração do povo do Sul para a região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para praticar ali uma agropecuária, principalmente aí o plantio de soja. Então, essa área hoje não é tão populosa assim, porque está caracterizado o plantio ali de uma agricultura que não requer muitos trabalhadores. É uma agricultura extremamente mecanizada, o que faz com que essa área se torne pouco populosa, pouco habitada, melhor dizendo.
página 172, vem falando aí a questão agrária e a população brasileira. Temos um gráfico muito legal que fala assim, fala sobre os hectares, lembrando que cada hectare equivale a um campo de futebol, não um estádio, estou falando do campo. Dimensão dos imóveis, menos de 10 hectares, são cerca de 49% das propriedades e ocupa uma área de 2,3% das áreas agrícolas. De 10 a 100 hectares, são 9% das propriedades e ocupa uma área de 34% das áreas agrícolas. Agora, propriedades com mais de 1.000 hectares, número de propriedades menos de 1%, 0,9%, e ocupam 45% do território nacional. Significa que o solo brasileiro é mal distribuído. A área rural brasileira é mal distribuída. Vemos claramente que poucas pessoas possuem muitas terras, enquanto a maior parte da população não possui quase terra nenhuma. E isso acaba gerando o êxodo rural. Porque quanto mais tecnologia temos hoje em dia, menos trabalhadores vamos ter nas áreas rurais, porque eles estão sendo substituídos por máquinas. E sem emprego na área rural, essa população acaba indo para onde? Acaba indo para as cidades, ocupando as cidades que já estão extremamente populosas, já tem muitos problemas. No Brasil, nunca teve o que chamamos de reforma agrária, que seria a reforma do setor rural. Por que não temos e nunca tivemos? Porque essas propriedades com muitos hectares normalmente são de pessoas muito ricas e influentes. E fazer uma reforma agrária seria tirar propriedades, tirar as terras que são dessas pessoas e não estão produzindo nada e dar nas mãos de pessoas, de trabalhadores, de pessoas pobres, para que eles possam plantar ali e gerar uma renda. Só que você mexer nisso vai mexer com pessoas com muito dinheiro. E político e pessoas com muito dinheiro normalmente não são inimigos, pelo contrário, são amigos. Então, por esse motivo, nunca ocorreu uma reforma agrária no Brasil. Porém, existe um movimento chamado de MST. Vocês podem até estar marcando esse parágrafo, o primeiro parágrafo da 173. Movimento dos sem terra, trabalhadores sem terra, que lutam por uma reforma agrária, que com certeza traria melhores oportunidades para as pessoas. Esse movimento ele é muito criticado por invadir propriedades que não estão sendo produzidas. Então, eles fazem isso como uma forma de protesto mesmo, para ver se aquela propriedade e o governo passe a dar terras para esses trabalhadores. Infelizmente, nem todos que estão no movimento do MST, do Movimento Sem Terra, realmente são sem terra, mas isso aí já é um outro assunto, que o governo, quando distribui, teria que pesquisar melhor, mas isso aí já é um outro assunto. Para finalizar, vocês podem estar marcando aí o último parágrafo da 173, que fala assim: as desigualdades de gênero é forçada pela estrutura fundiária no Brasil. Os homens controlam a maior parte dos estabelecimentos rurais. Estão à frente dos imóveis com maior área. Eles possuem 87% de todos os estabelecimentos, que representam 94% de todas as áreas rurais no Brasil. As mulheres, por outro lado, representam quase o dobro do número de produtores rurais sem posse da terra, com comparação aos homens, 8,1% à frente e 4,5%, respectivamente. Então, quer dizer que até nas propriedades rurais há uma má distribuição das propriedades nas mãos dos homens e das mulheres. Os homens controlam quase 100% das propriedades rurais. Algo a se pensar também. Então, gente, esse aí então foi a aula de hoje. Vamos fazer os exercícios aí do capítulo 2 e
Fica com Deus aí, um abraço. Até mais.